Quantas vezes você já se pegou dizendo, nunca mais vou permitir isso, e permitiu de novo? Quantas vezes você engoliu o orgulho, suportou palavras duras, silenciou sua dor, tudo isso para manter perto alguém que só sabe te ferir? Se essa realidade parece familiar, então este vídeo é para você. Porque hoje você vai aprender o que ninguém nunca te ensinou. Como colocar limites em quem te faz mal. E nunca mais sentir culpa por isso. Esse vídeo vai te mostrar, com base nos ensinamentos milenares do estoicismo, como recuperar seu poder pessoal, se blindar emocionalmente e cortar, de forma estratégica e elegante, tudo que intoxica sua paz. Acredite, aprender a dizer basta pode ser o ato mais libertador da sua vida. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você tem vivido essa situação e acessa o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. O que você vai aprender aqui pode mudar tudo. Por que você continua permitindo o que te machuca? A resposta, por mais dura que pareça, está na forma como você aprendeu a se relacionar com o mundo. Desde pequeno talvez você tenha ouvido que amar é suportar, que o outro vale mais, que paz significa não confrontar. Com o tempo, essa crença se transformou em padrão, e você passou a confundir afeto com submissão. O problema é que quem vive assim acaba aceitando migalhas emocionais, esperando reconhecimento de quem claramente não tem nada saudável a oferecer. E quanto mais você permite, mais essas pessoas ultrapassam seus limites. Elas percebem que você não impõe barreiras, então continuam testando até onde podem ir. O resultado? Você vai se apagando pouco a pouco, sufocando sua essência em nome de uma paz que na verdade está te destruindo. Epicteto dizia, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E permitir abusos, desrespeitos e manipulações é abrir mão da sua soberania interior. Não é amor, é prisão emocional disfarçada de afeto. Você não foi feito para viver em função da validação dos outros. Você foi feito para viver com dignidade. Pare e pense. Quantas vezes você deixou de dormir em paz por causa de alguém que nem pensa em você antes de dormir? Quantas vezes você tentou agradar, cedeu, se calou e mesmo assim foi acusado de ser difícil, fria, egoísta? Essas acusações são armas de controle. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar servindo como tapete emocional para quem não merece nem entrar com os pés sujos na sua vida. Chega de justificativas. Chega de pensar, ele vai mudar. Ela só está passando por uma fase. Eu também erro. Sim, você também erra. Mas isso não dá a ninguém o direito de te ferir, manipular ou sugar sua energia. A responsabilidade de cuidar de você é sua. E isso começa com uma escolha: não tolerar mais o intolerável. Quando você permite que alguém te faça mal repetidamente, você está, na prática, se abandonando. Está dizendo a si mesmo, que sua dor não importa, que seu desconforto é irrelevante. E ninguém, absolutamente ninguém, vai te valorizar se perceber que nem você faz isso por si. Esse é o primeiro passo da virada. Reconhecer que permitir é uma escolha. E se você pode escolher permitir, pode também escolher romper. Dói? Dói. Mas nada é mais doloroso do que continuar onde não existe respeito. Como disse Sêneca, aquele que sofre antes que seja necessário, sofre mais que o necessário. E você já sofreu demais. O medo de perder quem já te faz mal é estranho, mas acontece com frequência, mesmo sendo maltratado, ignorado ou manipulado. Existe um medo quase paralisante de perder essa pessoa. Um medo irracional de que, ao dizer chega, você fique sozinho, vazio, incompleto. Mas para e pensa. Que tipo de lógica é essa, onde o medo da ausência é maior do que o sofrimento da presença? A verdade é que esse medo não tem nada a ver com amor.
Tem a ver com dependência, com o vício emocional em migalhas de atenção, com o apego à ideia de que a dor é preferível ao silêncio. Mas esse tipo de medo é um sabotador disfarçado de segurança. Ele te prende num ciclo em que você se acostuma com pouco e passa a acreditar que é o máximo que merece. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar. E essa frase expõe exatamente o que acontece aqui. O medo de perder não vem da realidade, mas da narrativa que você construiu sobre ela. Você criou uma história na cabeça onde essa pessoa é essencial, onde sem ela tudo desmorona, onde sua ausência representa fracasso, solidão ou rejeição. Mas a realidade é outra. O que você teme perder, na verdade, nunca foi seu, porque quem te faz mal nunca te pertence de verdade. E o que é seu de verdade jamais te faz mal. Sabe qual o segredo para vencer esse medo? Encarar a verdade que você tem evitado. Se é preciso se anular para manter alguém, então você já se perdeu muito antes da pessoa ir embora. Não é ela que você teme perder. É a imagem idealizada do que essa relação deveria ser. E é justamente essa ilusão que te mantém preso num lugar onde sua luz está sendo apagada dia após dia. A liberdade começa quando você para de implorar presença de quem só entrega ausência. Quando você percebe que estar sozinho é infinitamente menos doloroso do que estar mal acompanhado. E que o espaço deixado por quem foi embora é o mesmo espaço onde pode entrar a paz que você tanto precisa. Fugir da perda é humano, mas aceitar o sofrimento constante é escolha. E a única forma de quebrar esse ciclo é escolher a si mesmo. Como dizia Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E enquanto você continuar achando que precisa dessa pessoa, não vai aprender a viver sem ela, mesmo sabendo que ela te faz mal. Há diferença entre ser bom e ser bobo. Tem gente que confunde bondade com fraqueza. E pior, tem muita gente boa que passou a acreditar que precisa aceitar tudo calado para ser vista como evoluída, espiritualizada, do bem. Mas existe um abismo entre ser bom e ser bobo. E se você não aprender a enxergar essa diferença, vai continuar sendo explorado por pessoas que se aproveitam da sua boa intenção. Ser bom é ter empatia, respeito, consideração, é saber perdoar, compreender, oferecer apoio, mas ser bobo é engolir ofensas, aceitar desrespeitos, tolerar o inaceitável, tudo em nome de uma paz que só existe para quem te fere. A bondade verdadeira tem limites, a ingenuidade não. E é justamente por não colocar limites que muitos bons acabam se tornando amargos. Porque ser bonzinho demais, sem critério, é um convite aberto para ser usado. Epicteto dizia: a chave é manter a companhia de pessoas que elevem o seu padrão, cuja presença acenda a luz dentro de você. Mas quem não entende essa lição acaba cercado por quem apaga essa luz. Porque o mundo real não recompensa quem se apaga pelos outros. Ele respeita quem se posiciona. E acredite, ser firme também é um ato de amor. Amor próprio. A ideia de que quem ama suporta tudo foi distorcida. Quem ama de verdade não tolera o que destrói sua essência. Você pode continuar sendo alguém generoso, atencioso, gentil, mas também precisa ser alguém que sabe dizer não, que sabe se retirar quando é ferido, que não tem medo de decepcionar quem esperava te manipular. Ser bom não é ser passivo, é ter princípios, é saber a hora de ajudar, mas também a hora de se proteger. O estoicismo ensina isso com clareza. Não se trata de reagir com raiva, mas de responder com racionalidade, de observar, decidir, agir com sabedoria.
e não com culpa. A bondade verdadeira não grita, mas também não se cala diante do abuso. Ela se impõe com respeito. E respeitar a si mesmo é o maior gesto de bondade que você pode oferecer ao mundo. Porque quem se respeita ensina os outros a fazerem o mesmo. E quem não coloca limites ensina os outros que pode ser ultrapassado. Pare de se perguntar, será que fui duro demais? E comece a se perguntar, por que estou aceitando tão pouco? A resposta pode doer, mas também pode te libertar. E como dizia Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O poder do silêncio estratégico. Às vezes, o maior grito de respeito que você pode dar é o silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o da inteligência emocional. O silêncio que corta, que confunde, que mostra que você não precisa provar nada, nem implorar, nem se explicar para quem já decidiu não te escutar. E esse silêncio, quando usado com consciência, tem um poder que palavras jamais terão. Você não precisa responder toda a provocação, nem rebater cada ataque. Quanto mais você tenta justificar sua dor para quem não tem empatia, mais você se desgasta. E mais você mostra que ainda está disponível para o jogo emocional do outro. Mas quando você silencia, você quebra o ciclo. Você mostra que não vai mais participar dessa dança doentia de ataque e defesa. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. E ser diferente é não se rebaixar ao nível de quem te provoca. É não entrar em guerra com quem já está destruído por dentro. O silêncio, nesse caso, é o seu escudo. Um escudo que não fere, mas protege. Um escudo que mostra que você escolheu a paz ao invés da disputa. Mas atenção, esse silêncio não é fuga, não é passividade. É estratégia, é escolha consciente. Você silencia porque entendeu que não precisa convencer ninguém. Que o valor da sua paz é maior do que qualquer necessidade de ter razão. Você silencia porque agora sabe. Quem grita, se desespera. Quem cala, domina. E aqui está a mágica. Quando você para de reagir, quem te faz mal perde o controle. Porque o controle sempre esteve na sua reação. Eles cutucavam e você explodia. Eles ignoravam e você implorava. Eles mentiam e você corria atrás da verdade. Mas quando você para, quando você simplesmente não responde mais, o jogo acaba. Esse silêncio é um divisor de águas. Ele marca o fim do velho você, aquele que vivia se explicando, se justificando, se diminuindo, e inaugura o novo, aquele que sabe que não precisa dizer nada para ser ouvido. Porque presença não se implora, respeito não se exige, se impõe. E às vezes se impõe em silêncio. Epicteto também dizia: é impossível que um homem aprenda aquilo que ele acha que já sabe. E enquanto você achar que precisa falar para ser valorizado, vai continuar sendo ignorado. Mas quando você aprende a calar com sabedoria, você começa a ser notado de um jeito novo, forte, inabalável, respeitado. Como identificar manipulações disfarçadas de afeto? Nem toda gentileza é sincera. Nem todo eu me importo com você vem de um lugar puro. Algumas das manipulações mais perigosas não vêm de gritos, mas de abraços. São elogios que viram cobranças, preocupações, que viram controle, carinho que vem com veneno escondido. E se você não aprender a identificar esses disfarces, vai continuar chamando de amor, o que na verdade é dominação emocional. O manipulador raramente chega com violência explícita. Ele chega com doçura, com frases como: eu só quero o seu bem. Ninguém vai te amar como eu. Você está muito frio. O que está acontecendo? Ele se apresenta como salvador, mas age como dono.
E aos poucos, você começa a se questionar: será que sou eu o problema? E é exatamente isso que ele quer. Sêneca dizia: onde há um grande número de conselheiros, há confusão. E quando alguém vive tentando te corrigir o tempo todo, dizendo como você deve se comportar, com quem falar, o que vestir, como pensar, o que essa pessoa quer não é te ajudar, é te moldar, é apagar sua identidade até você se tornar uma extensão do que ela espera. Preste atenção nas pequenas pressões, aquelas cobranças disfarçadas de preocupação, os presentes que vêm com dívida emocional, as comparações sutis, os comentários passivo-agressivos, o silêncio gelado quando você não faz o que era esperado. Tudo isso são ferramentas para fazer você se sentir culpado, mesmo quando não fez nada errado. Manipulação não é sempre agressiva. Muitas vezes ela é sedutora. Vem com um toque de cuidado, um olhar de carinho, uma promessa de amor eterno. Mas observe, se você se sente constantemente culpado, sufocado, diminuído, isso não é amor. Isso é controle. Amor verdadeiro liberta. O falso amor aprisiona concorrentes invisíveis. A estratégia estoica aqui é simples, mas poderosa. Observe com distanciamento, como se estivesse assistindo de fora. Analise os padrões, as reações, os efeitos, o que essa pessoa gera em você. Mais paz ou mais confusão? Mais força ou mais dúvida? Porque ninguém que te ama de verdade vai fazer você se questionar seu valor o tempo todo. E se você identificou essas manipulações, não precisa confrontar com raiva. Você pode apenas se afastar, silenciosamente, com firmeza. Como Marco Aurélio disse, não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser, seja um. E ser bom aqui é não se permitir ser controlado por jogos emocionais disfarçados de afeto. Colocar limites não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Muita gente ainda acha que dizer não é ser frio, que se afastar é ser ingrato, que colocar limites é ser egoísta. Mas o que ninguém te contou é que não colocar limites é uma forma lenta de autodestruição. Cada vez que você aceita o inaceitável, você se abandona um pouco mais e chega uma hora que não sobra quase nada de você. A verdade é dura, mas libertadora. Quem não coloca limites vive ultrapassado, emocionalmente drenado, sem energia, sem alegria, sempre no limite da exaustão, porque se transformou no suporte emocional de quem não retribui, no saco de pancadas de quem desconta suas frustrações. E isso não é bondade, é abandono de si mesmo. Epicteto, com sua clareza brutal, ensinava: primeiro diga a si mesmo o que você será, e então faça o que tem que fazer. E o que você precisa fazer agora é decidir. Você vai continuar aceitando ser maltratado só para parecer legal? Ou vai finalmente se tratar com o respeito que espera dos outros? Colocar limites é um ato de amor próprio. É o jeito mais claro de dizer: eu existo, eu importo, e minha paz vale mais do que qualquer relação. E não importa se o outro se incomoda, se critica, se tenta manipular. Porque quem realmente te valoriza vai entender. E quem se afasta porque você se posicionou, nunca esteve por você de verdade. Existe uma ilusão perigosa de que ser flexível demais é nobre. Mas não é. Ser flexível demais é abrir a porta para abusos, é permitir que te moldem até você se perder. E no final, você ainda se pergunta: o que eu fiz de errado? O erro foi ter aceitado tudo, ter ficado quando deveria ter ido, ter calado quando precisava gritar, ou pelo menos levantar e sair. O estoicismo ensina o equilíbrio. Não é sobre reagir com fúria, mas agir com firmeza. Não é sobre punir, mas proteger. Não é sobre vingança, é sobre clareza. E a clareza aqui é simples. Quem te faz mal, mesmo sem gritar, mesmo com sorrisos, não merece seu acesso ilimitado. Como disse Sêneca,
Às vezes até viver é um ato de coragem. E viver com coragem hoje é ter a ousadia de dizer basta, de fechar a porta, de salvar a si mesmo, porque no fim das contas, ou você se salva, ou ninguém vai. A resposta estoica ao desrespeito. Quando alguém te desrespeita, é natural sentir raiva, vontade de revidar, de mostrar que você não é fraco. Mas o estoicismo ensina outra coisa. Ele não fala sobre explodir nem sobre se calar. Ele fala sobre responder com domínio próprio. Porque o verdadeiro poder está em não ser controlado pelo descontrole do outro. Epicteto dizia: qualquer pessoa pode ficar com raiva. Isso é fácil. Mas ficar com raiva da pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E é exatamente esse autocontrole que diferencia um homem comum de um mestre de si. Responder ao desrespeito de forma estoica não é fraqueza, é frieza estratégica. É olhar para o ataque e pensar, isso diz mais sobre quem ataca do que sobre mim. É entender que perder a cabeça é exatamente o que o outro quer, porque quem te provoca, te testa. E quando você reage impulsivamente, você perde a vantagem. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo em silêncio. A resposta estoica é firme, é direta, é inegociável, mas nunca histérica. Ela é o tipo de resposta que faz o outro perceber, sem palavras desnecessárias, que você não está disponível para jogos. E esse tipo de postura muda a dinâmica. Quem te desrespeitou começa a te observar com outros olhos. Você não está aqui para ensinar ninguém a te respeitar gritando. Está aqui para ensinar com atitudes, com limites, com decisões claras. Quando você se afasta sem brigar, quando se impõe sem discutir, quando protege sua paz sem se justificar, isso é estoicismo na prática. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não se tornar como seu inimigo. Não retribua o desrespeito com mais desrespeito. Retribua com distância, com clareza, com autorrespeito inabalável. Porque no fim das contas, ninguém tem mais controle sobre a sua paz do que você mesmo. E aqui está um segredo. Quando você responde com calma, quem tentou te ferir fica desconcertado, porque não sabe como lidar com quem não se abala, com quem não precisa gritar para ser respeitado, com quem tem o tipo de presença que fala mais alto que qualquer palavra. Como se afastar com dignidade e nunca mais voltar para o ciclo. A parte mais difícil não é perceber que você está sendo maltratado. A parte mais difícil é sair. E mais ainda, não voltar. Porque quem te faz mal sabe exatamente como puxar você de volta para o ciclo, com promessas, com saudade, com manipulação emocional disfarçada de carinho. E é por isso que se afastar exige mais que coragem. Exige estratégia, exige dignidade. Se afastar com dignidade é diferente de sumir com raiva. Não é dar uma resposta final cheia de mágoa, nem tentar fazer o outro sentir sua ausência como punição. É simplesmente reconhecer que a sua paz não está mais à venda e sair sem cena, sem escândalo, sem discurso, porque a sua decisão já falou tudo. Marco Aurélio nos lembra: desista da esperança de que os outros vão mudar. Mude você. E mudar, nesse caso, é parar de dar segunda, terceira, 10ª chance para quem só te entrega migalhas. É não cair mais nas armadilhas emocionais que sempre te prenderam. É romper o ciclo com clareza mental, não com ódio. Porque a raiva te mantém preso. O apego à dor te mantém ligado. E é por isso que tanta gente volta, porque mesmo ferido ainda guarda um restinho de e se? E se ele mudar? E se ela estiver arrependida? E se agora for diferente? Mas o estoicismo corta isso pela raiz. Não se trata de esperar mudança no outro, se trata de ser firme com a sua. Você não precisa bloquear, brigar ou gritar.
precisa apenas desaparecer emocionalmente, deixar de dar acesso, deixar de justificar, deixar de responder, porque quem realmente quer sua presença vai aprender a respeitar seus limites. E quem não respeita não merece nem explicação. Afaste-se com classe, sem precisar provar nada, sem se vingar, apenas vá. E se sentir vontade de voltar, lembre-se, o que te fez sair continua lá, esperando por você. O ciclo só continua se você retornar ao ponto onde tudo começou. E dessa vez, você sabe demais para cair no mesmo lugar. Sêneca dizia: enquanto você continuar a tolerar o que lhe causa dor, será infeliz por escolha. E hoje, você tem uma escolha. Há de se retirar com firmeza, com maturidade, com sabedoria, e nunca mais voltar para onde sua alma foi ferida. Agora que você chegou até aqui, me diga, quantas vezes você deixou de se escolher só para manter alguém por perto? Quantas vezes você engoliu a dor, calou a indignação, aceitou o desrespeito? Tudo por medo de ficar sozinho, por medo de parecer egoísta, por medo de colocar limites. Chegou a hora de quebrar esse padrão, porque viver se diminuindo para caber no mundo de alguém é a forma mais silenciosa de desaparecer. Você aprendeu hoje que colocar limites não é sobre afastar os outros, é sobre se reencontrar. É sobre dizer, com cada atitude, que sua paz tem valor, que seu tempo é sagrado, que seu coração não está mais à disposição de quem só sabe machucar. Você entendeu que responder com frieza estratégica, com silêncio e com presença, firme é 1000 vezes mais poderoso do que gritar para ser ouvido. A partir de agora, escolha a si mesmo sem culpa. Valorize sua companhia, proteja sua energia. E lembre-se, você ensina os outros como quer ser tratado com cada sim que dá e com cada não que tem coragem de manter. Não se perca tentando agradar quem nem ao menos se importa em entender sua dor. Como um verdadeiro estoico, você agora tem a missão de viver com postura, não com impulso. Com clareza, não com carência. E com firmeza, mesmo que por dentro ainda doa. Porque o respeito dos outros começa no momento exato em que você para de implorar por ele. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like agora, comenta aqui o que mais te impactou e compartilha com alguém que também precisa sair de um ciclo tóxico. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Você não está sozinho nessa jornada. E se ninguém te disse isso ainda hoje, você merece ser respeitado, valorizado e amado de verdade. E isso começa por você.